Meu nome é Claire Williams, e por muito tempo, senti que meu valor era medido em risadas contidas e olhares de pena. Desde criança, a mesa da minha família em Boston era um tribunal silencioso. Enquanto minha irmã, Sarah, trazia para o jantar namorados charmosos histórias de estágios em empresas financeiras renomadas, eu chegava com a cabeça cheia de ideias sobre o universo, algoritmos complexos e a busca por padrões invisíveis. Para eles, era como se eu falasse uma língua estrangeira. Eu tinha 12 anos quando meu pai, um advogado respeitado, me encontrou lendo um livro sobre física quântica. Ele riu, um som que ecoava o tom de que fofa, mas tão perdida. Claire, por que você não vai brincar lá fora? Você vai acabar virando um desses cientistas malucos. Eu sorri na hora, mas a frase me acompanhou. Sarah, sempre atenta, acrescentou, ela está sempre no próprio mundo, pai? Acho que ela prefere livros a pessoas. A risada dela era suave, mas pontiaguda como uma agulha, cutucando exatamente onde doía. Naquele momento, decidi que, se eu tinha um mundo próprio, eu o construiria em silêncio. Nossas reuniões de família eram desfiles de conquistas que não eram minhas. A Sarah foi promovida novamente. Agora ela é gerente sênior e está ganhando $150 mil por ano, minha mãe anunciava, com um brilho nos olhos que nunca vi quando o assunto era eu. E a Claire? Ainda naqueles seus estudos? A palavra estudos era proferida com um tom de quem se refere a um passatempo infantil. Eu me formei em ciência da computação e, depois, iniciei meu doutorado em inteligência artificial, especializando-me em redes neurais complexas. Para mim, era o ar que eu respirava. Para eles, era uma desculpa para não arrumar um emprego de verdade. Lembro-me de um Natal em particular. Eu tinha 25 anos, estava no meio do meu doutorado, vivendo com um orçamento apertadíssimo. Ganhava uma bolsa de pesquisa de $30 mil por ano, que mal cobria meu aluguel e as contas. Meus parentes trocavam presentes caros, relógios suíços, joias reluzentes. Eu havia tricotado um cachecol para minha avó, um presente feito com carinho e horas de dedicação. Quando ela abriu, minha tia Marta comentou, com um risinho, "Ah, Claire, você nunca muda. Sempre tão frugal. Não acha que já está na hora de pensar em um bom emprego, ou talvez, um bom marido?" A palavra frugal era um eufemismo para pobre e desinteressante. Meu rosto queimou, mas eu apenas sorri e disse, "Estou ocupada com a pesquisa, tia." Sarah me puxou para o lado depois do jantar. Ela estava radiante, exibindo um anel de noivado que devia valer uma fortuna. Claire, honestamente, você precisa se esforçar mais. Por que você não arruma um emprego em uma empresa de tecnologia? Sei lá, na Microsoft. Você faria um bom dinheiro. Essa coisa de pesquisa é para quem não quer viver a vida. Ela fez um gesto vago com a mão, como se minha vida fosse um rascunho sem valor. Você está quase nos seus 30. As pessoas vão começar a pensar que você é, bom, estranha. Minha pesquisa é importante, Sarah, eu respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Estou trabalhando em algo que pode mudar a forma como interagimos com a tecnologia. Ela bufou. Claro, Claire. Continue se enganando. Ninguém se importa com seus algoritmos malucos quando podem ter um salário de 6 dígitos e um bom plano de aposentadoria. Ela se virou e foi exibir o anel para o resto da família, deixando-me ali, com o eco de suas palavras me perfurando. Senti um frio na espinha, uma mistura de raiva e uma profunda solidão. Naquele momento, a semente da vingança silenciosa começou a germinar. Não seria uma vingança de gritos ou acusações, mas de resultados. Depois daquele Natal, algo mudou dentro de mim. A dor das humilhações tornou-se combustível. Eu me fechei ainda mais no meu mundo. Terminei meu doutorado com louvor, mas não fiz questão de alardear. Recebi algumas ofertas de emprego de grandes empresas, mas recusei. Havia algo dentro de mim que gritava por um caminho diferente. Eu queria construir algo do zero, algo que fosse inegavelmente meu. Decidi me mudar para Seattle,
um lugar onde a inovação fervilhava, mas onde eu poderia me misturar na multidão de jovens desenvolvedores e pesquisadores. Aluguei um apartamento minúsculo, sem janelas para a rua, apenas uma vista para um beco úmido. Meus pais desaprovaram, claro. Seattle. Por que não ficou perto de nós? Sua irmã está aqui, vai ter filhos em breve, minha mãe lamentou ao telefone. Parece que você está fugindo de algo, Claire. Eu não corrigi. Talvez estivesse. Fugindo das expectativas, dos julgamentos, da sombra de Sarah. Nos primeiros anos em Seattle, eu lutei. Fiz bicos como desenvolvedora freelancer para pagar o aluguel, trabalhava em cafeterias à noite para manter minha mente ativa e, nas madrugadas, me dedicava ao meu projeto pessoal. Era um sistema de inteligência artificial que prometia revolucionar a análise de dados complexos em setores específicos, começando pelo mercado financeiro. Eu via um vazio, uma necessidade não atendida, e minha mente estava obcecada em preenchê-la. Dormia pouquíssimo, minha dieta era à base de café e macarrão instantâneo. Havia momentos em que o desespero batia, quando as linhas de código pareciam infinitas e a solidão pesava como uma âncora. Mas a lembrança dos olhares condescendentes, das palavras frugal e estranha, me dava forças para continuar. Eu não procurava investidores, não apresentava minha ideia em eventos de startups. Queria provar para mim mesma que era capaz, sem a interferência ou a necessidade de validação externa. Minha única parceira era minha tela de computador, iluminando o quarto escuro nas longas noites de inverno de Seattle. As linhas de código eram meu diário, meus pensamentos, minhas esperanças. Eu dava pequenos passos, um módulo por vez, testando, ajustando, refatorando. Era um trabalho solitário, mas a cada pequeno avanço, eu sentia uma satisfação que nenhuma palavra de elogio da minha família jamais poderia me dar. Aos 30 anos, meu protótipo estava pronto. Era bruto, mas funcional. Eu o lancei discretamente, sem marketing, em uma plataforma online para desenvolvedores. O nome que escolhi para o projeto era Prisma Analytics, simples, direto, e sem qualquer conexão com meu nome real. A ideia era que ele se espalhasse por mérito próprio, se é que se espalharia. Eu não tinha grandes expectativas, apenas a esperança de que talvez alguns poucos especialistas na área o achassem útil. Para minha surpresa, a resposta foi imediata. Pequenos escritórios de análise de dados começaram a usar o Prisma. Recebi e-mails de feedback de usuários desconhecidos, elogiando a eficiência e a precisão do algoritmo. A demanda cresceu exponencialmente. Eu não conseguia dormir, trabalhando para responder a todos os e-mails, para escalar o sistema, para corrigir bugs. 3 meses depois, uma grande empresa de investimentos de Nova York, a Global Capital Partners, entrou em contato. Eles queriam uma demonstração e depois uma reunião. Fui de ônibus para Nova York, usando minhas últimas economias para pagar a passagem em um hostel. Lembro-me de estar sentada na sala de reuniões da Global Capital Partners, sentindo o tapete grosso sob meus sapatos baratos, enquanto executivos de terno Armani me olhavam com admiração. Eles não sabiam quem eu era, ou de onde eu vinha. Para eles, eu era apenas Claire Williams, a mente por trás do Prisma Analytics. Claire, disse o CEO, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, o que você construiu aqui é revolucionário. Estamos dispostos a investir. Queremos que você seja nossa parceira. Estamos falando de uma rodada inicial de investimento de $5 milhões. Meus olhos se arregalaram. Era mais dinheiro do que eu jamais sonhei ver em toda a minha vida. Mais do que todos os salários de Sarah combinados por anos. Mantive a compostura, um sorriso sutil no rosto, e disse, fico feliz em colaborar. O investimento da Global Capital Partners mudou tudo. Não minha essência, mas minha realidade. Contratei minha primeira equipe, aluguei um escritório de verdade, com janelas e vista para a cidade. O Prisma Analytics cresceu de forma explosiva. Em 2 anos, tínhamos centenas de clientes corporativos, incluindo alguns dos maiores fundos de investimento do mundo. Assinamos contratos multimilionários. Minha empresa, ainda operando sob o nome Prisma Analytics Inc., valia centenas de milhões de dólares.
Aos 32 anos, eu era uma CEO. Minha vida, do lado de fora, permaneceu a mesma. Eu ainda dirigia meu carro compacto, um Honda Civic cinza de 2010. Não usava roupas de grife, preferia jeans e camisetas. Viajava de econômica. Eu não precisava provar nada para ninguém, especialmente para minha família. O sucesso do Prisma era a minha resposta, e ele era silencioso, para eles. Ainda aparecia nos jantares de família em Boston. Era um ritual que eu mantinha, não por eles, mas por uma parte de mim que ainda esperava, ingenuamente, que algum dia eles me vissem. As perguntas continuavam as mesmas. Claire, você ainda está morando em Seattle? Por que não volta para casa? É tão longe. Você não vai a conferências, não fala com ninguém? Sua irmã está sempre viajando a negócios, fechando acordos importantes. Sarah, que agora era vice-presidente em sua empresa, sempre tinha uma história de um grande negócio que ela fechou, de um evento chique que ela compareceu. Meu silêncio era interpretado como falta de conquistas. Lembro-me de um jantar de dia de ação de graças. Meu tio Robert, que sempre foi um tanto bisbilhoteiro, se inclinou sobre a mesa, os olhos semicerrados. Então, Claire, ouvi dizer que você trabalha com computadores. Que tipo de coisa você faz? Consegue consertar meu tablet? Ele está lento. Risadas ecoaram. Minha irmã acrescentou, com um ar de falsa preocupação. Tio, a Claire está em um nível muito alto para consertar tablets. Ela trabalha com coisas complexas que ninguém entende. Ela piscou para o noivo dela, que riu educadamente. A velha melodia da condescendência. Eu apenas sorri, dei um gole na minha água e disse, talvez. Me traga o tablet um dia. Eu não devia explicações a ninguém. Com o tempo, os rumores sobre uma nova empresa de tecnologia que estava revolucionando o mercado financeiro em Seattle começaram a surgir nas conversas dos meus parentes. Eles não faziam a menor ideia de que essa empresa era minha. Minha mãe comentava, parece que Seattle é um lugar bom para a tecnologia, não é? Aquele Prisma Analytics está crescendo muito. Sua irmã, inclusive, quase fechou um negócio com eles uma vez, mas não deu certo. Sarah, que ouvia a conversa, balançava a cabeça, concordando. Elas não sabiam que eu era a fundadora. O nome Prisma Analytics era conhecido, mas o rosto por trás dele, o nome Claire Williams, era um mistério para o mundo exterior e, especialmente, para minha família. Eu mantive a confidencialidade rigorosa para minha identidade. Minhas vitórias eram minhas, e somente minhas. Não compartilhei a notícia quando o Prisma Analytics fechou um contrato de $200 milhões com um grande banco internacional. Nem quando nossa avaliação de mercado atingiu $1,5 bilhão. Nem quando o Google tentou nos comprar por $2 bilhões, e eu recusei a oferta, preferindo manter o controle da minha criação. Qual seria o objetivo? Eles não acreditariam em mim. Ou pior, tentariam distorcer tudo, diminuir, encontrar uma falha. Minha mãe diria que eu estava me gabando. Minha irmã diria que eu estava inventando, ou que foi pura sorte. Eu aprendi a saborear minhas conquistas em particular. Minha equipe me respeitava, meus parceiros confiavam em mim. Isso era suficiente. Era o jantar de 40 anos de casamento dos meus pais. A casa estava cheia, o ar abafado de nervosismo e expectativa. Eu cheguei no horário, desta vez, vestindo um simples vestido preto. Nada chamativo, apenas confortável. Minha mãe me recebeu com um abraço rápido, os olhos procurando por Sarah. Claire, que bom que você veio. Sarah e John e o noivo dela, agora marido, estão prestes a chegar. Era sempre assim, eu era o prólogo, Sarah a atração principal. A mesa estava posta com o melhor linho e talheres de prata. Risadas forçadas e conversas vazias preenchiam o espaço. Tios, tias, primos que mal conheciam meu nome, mas sabiam tudo sobre a carreira de Sarah. Eu me sentei em meu lugar, perto da ponta da mesa, ouvindo as histórias de sucesso alheio. Sarah e John chegaram logo depois,
ela radiante em um vestido de seda, ele em um terno elegante. John era um investidor de alto nível, respeitado no círculo financeiro. Ele era a personificação do sucesso que minha família valorizava. Os pratos começaram a ser servidos. O riso e o vinho fluíam. Meu tio Jeff, com uma taça na mão, começou: Claire, ainda dirigindo aquele seu carro antigo? Juro que vi um carro igual no ferro velho outro dia. Risadas familiares, um aceno condescendente. Minha irmã, sorrindo docemente, acrescentou: Claire sempre foi a mais pé no chão de nós. Ela não se importa com essas coisas materiais. A palavra material era um eufemismo para dinheiro, algo que eu não tinha, na visão deles. Eu apenas sorri, pegando um garfo. Não valia a pena responder. Mas então, John se inclinou sobre a mesa, não para mim, mas para meu pai. Sr. Williams, preciso de sua opinião. Estávamos fechando um grande negócio esta semana, uma aquisição de uma empresa de tecnologia. Conhece a Prisma Analytics? O silêncio caiu. Garfos pararam no ar. Minha mãe apertou a mão de meu pai. John continuou, alheio à atenção crescente. É uma empresa de inteligência artificial que está revolucionando a análise de dados financeiros. Seu software é incomparável. E o mais interessante é que a fundadora, uma mulher, conseguiu um feito incrível. Ela manteve a empresa privada por anos, resistiu a ofertas bilionárias de gigantes como Google. Rumores dizem que ela recusou uma oferta de $2 bilhões ano passado. Eu, inclusive, estou tentando uma parceria de longo prazo com eles. É um gênio. Não é muito de aparecer, mas o trabalho dela é inegável. Ele olhou para mim. Claire, você trabalha com tecnologia, certo? Já ouviu falar neles? Senti todos os olhos se virarem para mim. O queixo do meu primo caiu. Minha mãe me olhava como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo. Sarah, ao lado de John, ficou pálida, uma sombra de compreensão cruzando seu rosto. Olhei para John, depois para Sarah, e finalmente para o meu pai. Com um sorriso calmo e sereno, disse: ouvi falar. Na verdade, John, podemos discutir a parceria amanhã, se quiser. Sou a fundadora da Prisma Analytics. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Era um silêncio pesado, carregado de verdades não ditas, de anos de preconceito e subestimação. O rosto de Sarah estava branco como papel. Ela gaguejou: oh, o quê? Claire, você está brincando, certo? Levantei-me lentamente, o guardanapo dobrado e colocado cuidadosamente no prato. Não, Sarah. Preciso ir. Tenho um voo cedo amanhã. Mas a sobremesa, minha mãe exclamou, a voz alta demais, cheia de desespero. Eu sei, respondi. Caminhei em direção à porta, sentindo os olhos deles me queimarem as costas. As mesmas pessoas que passaram anos me ignorando, me diminuindo, agora estavam desesperadas para me redefinir. Mas eu não estava ali para ajudá-los. Ao passar pela sala de estar, ouvi um sussurro de um primo: ela tem uma empresa que vale bilhões? Ninguém me seguiu. Entrei no meu Honda Civic cinza, o mesmo carro que era motivo de tantas piadas. O motor ligou suavemente. Sentei ali por um momento, as mãos no volante. As luzes da casa dos meus pais brilhavam no espelho retrovisor. Sarah provavelmente estava tentando criar uma nova narrativa, uma que a mantivesse como a protagonista da história da família. Mas desta vez, a caneta estava em minhas mãos. Não me importava se eles acreditavam ou não. A validação que eu buscava não vinha deles. Vinha de cada linha de código que escrevi, de cada funcionário que contratei, de cada desafio que superei. O momento da revelação não foi planejado, mas quando ele veio, foi como uma maré, implacável e inegável. Não precisei de um microfone. A verdade só precisou de um momento. E ela fez o resto. Dirigi para o aeroporto, as janelas abertas, o ar frio de Boston na minha pele. Havia uma liberdade em não precisar mais me explicar,
uma paz em finalmente deixar para trás o peso de uma sala que nunca foi construída para mim. Mais tarde, no aeroporto, enquanto esperava meu voo na sala VIP que agora era um privilégio meu, recebi uma mensagem. Era de John, o marido de Sarah. Claire, sinto muito se causei algum constrangimento esta noite. Eu realmente admiro o que você construiu. Isso é incrível. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Respondi, não se preocupe, John. O constrangimento é parte da clareza. Ele leu instantaneamente. Um polegar para cima. Isso foi o suficiente. Deitei na cama do hotel em Seattle horas depois, o teto acima de mim uma tela silenciosa. Lembrei de quando eu tinha 10 anos, desenhando circuitos em um caderno enquanto minha irmã era elogiada por tirar notas perfeitas. Lembrei das vezes em que meus projetos de ciências eram considerados bons demais para serem meus. Pequenas feridas, que ao longo dos anos, me fizeram sangrar em lugares que ninguém via. Mas hoje, eu não sangrava mais. Eu voava. Na manhã seguinte, uma mensagem de texto da minha mãe. Por que você nunca nos contou sobre a sua empresa, Claire? Eu não respondi. A pergunta não era sobre curiosidade, era sobre controle. Meu silêncio era a única resposta honesta. Horas depois, uma prima com quem eu não falava há anos me mandou uma mensagem alegre, falando sobre marcar um café. De repente, eu era interessante. Mas os convites não significavam mais nada. Eles não eram sobre me conhecer. Eram sobre a proximidade de uma história que havia mudado de forma. Recusei educadamente. Nenhuma raiva, apenas clareza. 2 semanas depois, meu jato particular me esperava para uma reunião em Londres. Sentei na cabine, uma taça de champanhe na mão, olhando para as nuvens. O sol batia na asa no ângulo certo, uma linha limpa de luz cortando o céu. Eu sorri, não por estar em um jatinho particular, mas porque estava voando livre. Nem tudo precisa ser uma confrontação. Às vezes, o movimento mais poderoso é não se explicar, é sair do palco no meio da apresentação e deixar o público lidar com seu silêncio. Por anos, pensei que meu único valor vinha de provar que eles estavam errados. Agora, sei melhor. Meu valor não é construído no reconhecimento deles. Nunca foi. Ele vive em cada linha de código que escrevi em um apartamento escuro quando ninguém acreditava em mim. Ele vive em cada equipe que construí, cada decisão que tomei, cada risco que corri quando o fracasso parecia a única certeza. Ele vive em como escolhi não me tornar amarga, mesmo quando me deram todas as razões para ser. Ele vive no silêncio, na calma, em mim. Minha família ainda fala, eu sei que fala. Eles reescrevem a narrativa. Me transformam em um mistério. Talvez até em uma vilã. Deixem eles. Porque eu não vivo mais na versão que eles têm de mim. Eu a superei. Obrigada por ouvir a história de Claire. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.